A frase do rio ao mar virou um grito de guerra no mundo todo, né? Mas o que ela significa de verdade? Hoje, a gente vai mergulhar nos argumentos de um documentário que dá uma resposta para lá de surpreendente e controversa, detalhando os pontos-chave do filme Do Rio ao Mar, da Brasil Paralelo. E é justamente com essa pergunta que o documentário começa, desafiando uma ideia que todo mundo tem. Ele convida a gente a pensar: e se essa briga toda por terra for só a pontinha do iceberg? Essa questão é a base da tese central do filme, de que a guerra de verdade é ideológica e religiosa. Ok, então, para começar, vamos entender a proposta do filme. Ele se apresenta como uma visão sem filtros. O que será que isso quer dizer, né? Vamos ver qual é o objetivo declarado deles com essa investigação. Olha, a ideia aqui é ir além do que a gente costuma ver no noticiário. Os produtores afirmam que querem revelar a verdadeira natureza do conflito, meio que sugerindo, sabe, que as análises que a gente ouve por aí talvez não contem a história toda. E olha só, para construir essa visão, o filme não usa só especialistas, não. Ele traz um monte de gente para falar, de soldados a sobreviventes e até ex-terroristas. A ideia é mostrar a história pelo impacto que ela teve na vida real das pessoas, entende? Beleza. Com todas essas vozes dando o tom, o documentário lança o seu primeiro grande argumento. E é um argumento que busca virar de cabeça para baixo o que a gente pensa que é a raiz desse conflito todo. E é aqui que está o pulo do gato. O filme defende que, enquanto o mundo fica discutindo fronteiras, territórios, está se ignorando o verdadeiro campo de batalha. Segundo a tese deles, a coisa é muito mais funda. As motivações são religiosas, são ideológicas e vêm de muito, muito tempo atrás. E esse slide aqui, nossa, ele ilustra isso de um jeito muito claro. A gente vê duas histórias que começam na mesma raiz, lá nos descendentes de Abraão, mas que interpretam cada pedacinho da história de um jeito completamente oposto. Desde a promessa britânica até a fundação de Israel, o que para um lado é motivo de festa, para o outro é a catástrofe. E é dessa divisão que, segundo o filme, nasce tudo. Para dar ainda mais peso para essa ideia, o documentário se apoia em especialistas como o Dr. Mordecai Kedar. E a análise dele, que está aí na tela, é bem direta, né? Diz que tratar o conflito como uma simples disputa por terra é não entender nada da profundidade do problema, que para ele é religioso na sua essência. Ok. Partindo então dessa premissa de que a guerra é religiosa, o filme mira em um evento bem específico para definir o que ele chama de a ideologia do inimigo: os ataques de 7 de outubro. Esse número, 1.200, ele é repetido várias e várias vezes no documentário. Não é só uma estatística, sabe? É usado como uma âncora para a gente ter a dimensão do que o filme descreve como a brutalidade e a natureza daquele ataque. E a força da narrativa do filme vem muito de depoimentos como esse aqui, a fala da sobrevivente. Ela não descreve só o medo daquele momento. Ela conecta aquilo a um trauma histórico gigantesco, o Holocausto, colocando o ataque como mais um capítulo de uma perseguição que parece nunca acabar. Aí, o documentário mostra esse trecho de um interrogatório. E a resposta, a missão era simplesmente matar, é usada ali como uma prova de que a motivação não era estratégica, não era política, era só aniquilação pura e simples. E é assim que o filme junta todas essas peças, os números, os testemunhos, os interrogatórios. A conclusão que ele apresenta é que as ações do outro lado não seguem uma lógica política, mas sim uma ideologia de pura maldade, algo que vai além de uma guerra comum. E essa declaração aqui é uma das mais fortes do filme, e vem de uma fonte bem inesperada. O filho de um dos fundadores do Hamas. A fala dele é usada para levar o argumento para um outro patamar, um patamar global. Transforma um conflito local numa obrigação religiosa para todos os muçulmanos do mundo. Bom, e se o conflito é uma obrigação global, então o campo de batalha também é global. É nesse ponto que o documentário abre o foco e posiciona Israel não mais como um país numa guerra regional, mas sim como a linha de frente de uma luta bem maior. Essa frase de um dos entrevistados resume perfeitamente a tese dessa parte. A ideia é que o público, principalmente o ocidental, não veja essa guerra como a guerra de Israel, mas como a sua própria guerra, com Israel ali na frente, segurando a primeira onda de defesa da civilização ocidental. E para explicar o papel do Irã, o filme usa uma metáfora bem poderosa, a do polvo. A ideia de uma cabeça controlando vários tentáculos serve para desenhar a estratégia iraniana na região. E para essa metáfora do polvo não ficar só na imaginação, o documentário vai lá e mapeia os tentáculos. Ele lista todos esses grupos como prova de que o Irã age por meio de representantes, criando o que o filme chama de um anel de fogo para cercar e desestabilizar Israel.
Bom, e agora a gente chega na conclusão do filme. E aqui o argumento sai do Oriente Médio e se vira diretamente para o Ocidente, com uma mensagem bem clara de alerta para todo mundo. O alerta final do filme é construído passo a passo. Primeiro, ele diz que o Ocidente está culturalmente mais fraco. Depois, ele introduz esse conceito que chama de jihad silenciosa. Essa estratégia, segundo o filme, seria usar a imigração e a demografia para, aos pouquinhos, ir mudando as sociedades ocidentais por dentro. E o filme termina deixando essa pergunta no ar, que é bem provocadora. Ele sugere um tipo de paradoxo. Será que os valores que o Ocidente tanto celebra, como abertura, tolerância, direitos iguais, não são, na visão do documentário, justamente as fraquezas que permitem essa transformação cultural e demográfica? Então a mensagem final é essa. O que acontece lá no Oriente Médio não deveria ser visto como um problema distante. Na visão do documentário, é um aviso, uma prévia de um conflito de ideias que já estaria rolando, só que de forma mais silenciosa, dentro do próprio Ocidente. E a gente encerra com as palavras dos próprios produtores, que resumem a missão do filme. É soar um alarme sobre um conflito que eles acreditam que, um dia, pode se tornar uma realidade para todos. Uma visão que, com certeza, busca mudar o foco do debate.